Pastor Wander, por favor. Nós vamos à leitura de um texto bíblico que está nos registros de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, dos versos 37 ao 47. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 37 a 47. Nós vamos, no temor do Senhor nosso Deus, ministrar uma palavra aqui aos irmãos, baseada na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo como agente de Deus na terra. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quantos podem dizer amém por essa leitura? Meus amados irmãos, há dias que o nosso pastor iniciou aqui uma série de ensinos sobre o que é a igreja. Estive aqui há poucos dias, tive uma oportunidade aqui de ministrar uma palavra aos irmãos, e eu falei aqui da igreja como propriedade. A igreja tem um dono. O dono da igreja é Deus. Deus que veio à terra, se humanizou, e através da pessoa de Jesus, derramando o seu sangue na cruz, pagou um preço por essa igreja. E Ele chama de amada minha, igreja minha. E a igreja, de fato, ela é do Senhor. Nada adiantaria a mim, a nenhum desses obreiros, a nenhum de nossos irmãos que estão aqui nessa noite, estar aqui, se nós não tivéssemos uma convicção que nós pertencemos a Cristo, que nós somos a igreja do Senhor. Eu não estaria aqui com certeza, estaria em outro lugar. Eu estou aqui porque eu amo o Senhor Jesus e Ele me amou primeiro. Ele como dono da minha pessoa e eu como igreja dele. Eu particularmente posso dizer que sou a igreja do Senhor. Os irmãos que estão aqui nesta noite também são igreja do Senhor. E de um modo coletivo, agregados, congregados, nós nos reunimos aqui como a igreja do Deus
vivo. Então nós somos a igreja do Senhor. É lógico que de acordo com as Escrituras, nós entendemos que há a igreja universal. Quando nós falamos da igreja universal, nós estamos falando de uma igreja que é composta por todos os crentes, desde os tempos antigos, dos patriarcas, dos profetas, daqueles que morreram na esperança, na crença da promessa, naqueles que acreditaram naquilo que Deus falou com eles. Por exemplo, nós sempre falamos aqui, pregamos mensagens baseadas na vida do patriarca Abraão, e dizemos que ele creu nas promessas do Senhor, naquilo que Deus falou com ele, deixando a casa do seu pai, a sua parentela, a sua terra, indo a uma terra prometida, porque ele acreditou naquilo que Deus o disse a ele. E nós o temos como nosso pai na fé. Cremos perfeitamente que Abraão também faz parte da igreja universal dos santos de todos os tempos. Cremos perfeitamente no chamado de Noé, quando Deus disse: Noé, eu tenho te achado perfeito, eu vou enviar o dilúvio à terra, mas contigo eu faço um pacto, uma aliança. Eu tenho te achado justo, manda que Noé constrói a arca, e Noé obedece à voz do Senhor. Nós cremos perfeitamente naquilo que diz a palavra do Senhor, que Enoque andou com Deus. Ele era um homem que Deus se agradou dele, e ele andou com Deus. E ele também, com certeza, faz parte da igreja universal, dos santos que aguardam um dia todos estarmos juntos. Por que não dizer nos tempos de Jesus, que ele anunciou a sua palavra, aqueles que morreram, que estão aguardando o arrebatamento da igreja, como nós estamos aqui, pregando e anunciando, os nossos irmãos que recentemente partiram para a eternidade, nós temos uma convicção, que eles fazem parte da igreja universal, a igreja dos santos, como diz Hebreus no capítulo 12 e o verso 23. Mas não podemos deixar de falar, irmãos, e nem podemos desprezar a igreja local. Por exemplo, nós estamos aqui hoje numa igreja local, apesar de fazermos parte também, eu como salvo em Cristo, como igreja de Deus, como aquela igreja que tem realmente a esperança de que um dia eu vou estar na glória com o Senhor, eu faço parte de uma igreja local. É comum, por exemplo, nós encontrarmos algumas pessoas e perguntarmos a ele, né? E alguém até chega para nós e diz: você pertence a qual seita? Aí eu digo: eu não pertenço a nenhuma seita. Eu pertenço ou sou membro da Igreja Assembleia de Deus, que tem a sua sede na Avenida São Paulo, número 3040. Porque aqui, na Assembleia de Deus, nós nos reunimos como igreja local, irmãos. Mesmo fazendo parte da igreja dos santos, mas estamos aqui numa igreja local, onde Jesus cura, onde Jesus batiza com o Espírito Santo, onde Jesus opera maravilhas, onde Jesus opera milagres, onde Jesus salva pessoas, onde Jesus manifesta a sua glória, numa igreja organizada, que tem um pastor, que tem uma diretoria, que tem pessoas que trabalham, que tem um regimento, que tem um estatuto que rege as suas diretrizes, e que tem realmente um pastor que conduz um rebanho para o Senhor. Como igreja local, ela tem um pastor, ela é uma organização aqui na terra. E essa igreja local faz parte da igreja do Senhor Jesus. Por exemplo, o escritor, a carta aos Hebreus no capítulo 10, no versículo 25, ele recomenda que nós não devemos abandonar a nossa igreja, como muitos têm costume de fazer isso. Porque nós aqui somos membros de uma igreja local, uma igreja que crê nas promessas de Deus, no batismo com o Espírito Santo, no perdão de pecado, nas curas divinas, que crê por fé que Jesus morreu na cruz, que Ele foi à sepultura, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e brevemente Ele voltará para nos levar para estar com Ele. Quantos podem dizer amém por esta esperança? Então, irmãos, nós como igreja local do Senhor Jesus, temos uma obra a praticar aqui na terra.
temos uma obra a fazer, porque nós imaginamos que o Senhor Jesus, Ele está presente na igreja, neste momento, presente na palavra, presente na leitura bíblica, presente na oração que nós fizemos, presente quando nós saímos da nossa casa e viemos aqui ao templo, presente quando nós vamos para o nosso trabalho, presente aonde nós andamos, presente aonde nós estamos, presente quando nós falamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a sua presença, porque nós somos a igreja do Senhor que vivemos aqui a terra, para praticarmos uma ação para Ele, como agentes de Deus na terra. Irmãos, você já imaginou, você já parou para pensar que você aqui é um representante da pessoa de Cristo? As pessoas, quando olham para você, ele tem que perceber que você é a igreja de Deus, que você é morada, que é templo do Espírito Santo. Estava indo almoçar com a minha esposa domingo, e nós vimos algumas pessoas, e ela disse: aquelas pessoas são crentes, porque a forma das mulheres se vestirem, das pessoas ali reunidas, deu para perceber que eram pessoas crentes. Não sabemos de qual igreja, mas pelo menos o seu gesto, a sua maneira de falar, de agir, de ser, a sua maneira de comportar, deu para entender que eram pessoas que faziam parte da igreja, que eram crentes em Jesus. Como igreja local, por exemplo, Jesus apareceu a João na ilha de Patmos e disse para ele escrever as 7 igrejas da Ásia, e para cada igreja ele falou de uma maneira. Umas ele levou aquela palavra mais dura, palavra de juízo, mandando consertar: olha, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, que deixaste a primeira caridade, volta aos tempos, pratica as primeiras obras. Para outras ele diz: olha, para outras igrejas, como por exemplo Filadélfia, ele olha para a igreja de Filadélfia, elogia a igreja de Filadélfia e faz a ela um elogio: tendo pouca força, não negastes o meu nome, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. É isto, irmãos. Jesus falou essas palavras com João e diz: João, escreve e leva às 7 igrejas, porque eram igrejas locais. Nem todas viviam da mesma maneira, da mesma forma. Tinha aquelas que Jesus precisou falar duro com elas. A carta foi uma carta de juízo, né? E aquelas que Jesus realmente sentia presente nela. São igrejas locais. E a igreja local, irmão, nós, por exemplo, eu estou falando nesta noite para os membros da Assembleia de Deus, pessoas que me ouvem pelo rádio, que de repente pertencem a uma outra denominação, mas também a igreja de Deus, pertence a uma outra denominação, mas tem uma igreja local a qual ele serve ao Senhor e sabe que ele está caminhando para o céu. Se ele estiver enquadrado dentro dos parâmetros doutrinários da Bíblia Sagrada, ele também se ingressa à Igreja Universal, à Assembleia dos Santos, no dia em que Jesus arrebatar a igreja. E a igreja local, ela tem uma ação. Ela, como a igreja local, ela é um agente de Deus. Agente. Imagine quando uma pessoa contrata alguém para trabalhar, e essa pessoa, se não produzir, dificilmente o patrão se agrada com ele. Jesus também nos chamou, não para ficarmos encrasulados, mas Ele nos chamou para praticar aqui na terra uma ação que é de evangelizar, curar enfermos, ofertar, produzir, fazer com que as pessoas enxerguem em nós algo que os atrai a vir para os braços do Senhor, a pertencer à igreja dos santos. É isso, irmãos. A ação da igreja aqui na terra é esta: é evangelizar, é levar a palavra, é contribuir, é orar pelos enfermos, é expulsar demônios, é fazer a obra do Senhor Jesus aqui na terra. Ele diz: eu sou a oliveira verdadeira, o meu pai é o lavrador, aquele que está em mim, esse dá
muito fruto. Em outras palavras, ele diz: não foram vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. É isto que é a igreja, irmãos: é produzir, é agir, é falar, é levar a mensagem, é ganhar vidas para o reino de Deus. Aí, Jesus veio à terra para cumprir com uma missão. E ele cumpriu com esta missão. E que missão pesada, irmãos. Sofreu escárnio, sofreu sede, orou no Getsêmani, amargurado, a ponto do seu suor tornar-se em gotas de sangue. Pelas ruas de Jerusalém, carregou uma pesada cruz em seus ombros. E lá na cruz ele deu o seu último brado. E esse brado foi a maior vitória da igreja, porque foi o momento que Jesus venceu, quando ele diz: Pai, está consumada a obra que me deste a fazer, e nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele vai à sepultura, fica lá por 3 dias, as mulheres vão lá levar algumas especiarias para ungir o corpo de Jesus. Chegam lá, a porta do sepulcro está removida, elas veem um varão de branco, e ele olha para ela e diz: por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Ide dizei aos meus discípulos. E elas vão. Depois ele aparece a 2 no caminho, que vão falando a respeito da sua morte. E quando ele se apresenta e eles percebem que é Jesus ressuscitado, eles voltam, traz a notícia aos discípulos, mas eles também não creram. Reunidos, como nós estamos aqui, ele chega, dá paz aos seus discípulos, dá a eles uma repreensão pela sua incredulidade, mas ele, após se identificar com eles e eles perceberem que Jesus estava ali presente, ressuscitado, ele diz: agora eu cumpri com a minha missão. Reunido ali com eles, é claro que a Bíblia não diz tudo que Jesus pode ter dito ali a eles, mas eu acredito que Jesus falou muitas coisas para eles. Diz: olha, eu já fiz a minha parte, eu vou voltar para o lugar de onde eu vim, mas vocês vão dar sequência a esta obra não pode parar, porque existe uma igreja, vocês são a minha igreja, vocês são o meu povo. Eu convidei vocês para fazer parte do ministério comigo, para vocês darem sequência à obra que eu iniciei. Como igreja, irmãos, nós não podemos ficar calados, parar e aquietarmos, mas temos que proclamar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza e que Ele voltará breve. Jesus olha para os discípulos e começa a conversar com eles. Diz: olha, agora eu vou dar uma ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. É uma ordem de Cristo, dando autoridade à igreja que Ele comprou com seu sangue. Você está alegre por pertencer à igreja de Cristo? Meus irmãos, isso é algo extraordinário. E quando Jesus começa ali a falar com os discípulos, Jesus está dizendo: olha, eu quero que os sinais que eu estou passando para vocês realizem. Vocês não vão curar ninguém no nome de vocês, vocês não vão expulsar nenhum demônio no nome de vocês, porque vocês não têm poder para isso, mas vocês vão usar o meu nome, como minha igreja.
eu preciso que os milagres que eu realizei, vocês continuem realizando. E eu fico aqui imaginando, irmãos, que todos os sinais que Jesus falou aos discípulos, eles ocorreram na igreja primitiva, exceto, e muito claro, ao ingerir venenos. Porque se uma pessoa pegar um copo de veneno e ele tomar aquele copo de veneno conscientemente, ele está provocando a Deus, a menos que ele tome um copo de veneno sem saber, numa comida que ele pode dar graça e não acontecer nada com ele. Mas os sinais que Jesus disse aos discípulos acompanhou a igreja primitiva. Jesus curou, Jesus batizou com o Espírito Santo, eles falaram em línguas estranhas, eles expulsaram demônios, e em nome de Jesus eles realizaram extraordinários milagres. E quando Jesus falou com eles: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, porque eu vou mandar um poder sobrenatural, eu vou enviar o Espírito Santo, vou encher vocês de poder, e vocês vão ter autoridade. Ficai lá, porque eu vou encher vocês de poder. Irmãos, a igreja tem um poder sobrenatural. Temos, irmãos, nós temos um poder sobrenatural, e nós precisamos utilizar esse poder, que é a presença de Deus na nossa vida, é o poder do Espírito Santo. Enquanto eles estão lá em Jerusalém, o fogo desce, o Espírito Santo vem, eles recebem o batismo, existia ali muita gente. Pedro naquela hora não era mais aquele homem ignorante, sem conhecimento real das coisas de Deus, que negou a Jesus, mas agora um homem cheio do poder, ele se põe de pé. Talvez, pastor, não tinha um microfone como esse, é claro que não tinha. Vamos supor que ele usou uma corneta, não fez ali uma corneta, improvisou ali a corneta, colocou ali um banco, subiu em pé, deu uma arrumada assim na gola da camisa e pregou uma mensagem poderosa e diz: vocês estão pensando que esse povo estão bêbados a essa hora do dia? Isso é o cumprimento da promessa do Pai. E ele prega um sermão, irmãos, tão extraordinário, que quase 3.000 pessoas aceitam Jesus como Salvador. Ele vai à porta formosa do templo, acompanhado de seu companheiro, e lá ele depara com um coxo aleijado, que pede uma esmola. Ele olha para aquele coxo e diz: agora é o seguinte, agora eu sou um Pedro diferente, agora eu sou igreja de verdade, agora eu tenho o poder do Espírito, agora eu tenho autoridade sobre as enfermidades, agora eu sou um agente de Deus como igreja do Senhor. Ele olha para o coxo, toma ele pela mão e diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Meus irmãos, parece que eu estou vendo aquele coxo entrando de templo para dentro, gritando, saltando, dando glória a Deus e aleluia, e o povo se volta tudo para aquele coxo. O que aconteceu? Aí Pedro prega um novo sermão e diz: olha, por que é que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso próprio poder nós pudéssemos fazer andar esse coxo. Mas o Jesus que vocês mataram, que vocês crucificaram, no nome dele esse coxo está perfeito, dando glória, aleluia, e saltando. Vocês estão vendo aqui, é a manifestação do poder na vida da igreja. E ele prega um novo sermão, um outro sermão, e ele fala bonito. Ele prega aquele sermão com autoridade, com poder. E a Bíblia diz que quase 5.000 almas se renderam aos pés de Cristo. É isso que a igreja tem, irmãos, é poder para agir. Você, como agente de Deus lá no seu trabalho, você pode ser um agente de Deus para o seu patrão,
para Ele olhar para você e ver em ti uma diferença, ver que em ti há algo diferente, que você representa algo aqui na terra extraordinário, que você representa aqui algo celestial, que na sua vida tem poder de Deus. Quantos podem dizer amém? É claro que o nosso tempo não dá, mas quando nós olhamos para essas palavras, para estes sinais, Cristo, Ele prometeu que sua autoridade e poder, que suas promessas, para os crentes lutar, e Ele daria autoridade para libertar cativos que estão aprisionados no pecado, para libertar pessoas que estão oprimidas pelo diabo, para arrancar enfermidades que vão consumindo vidas. E quanto manifesta o poder de Deus na vida das pessoas, e os milagres vão surgindo, pastor, a igreja vai crescendo de forma extraordinária. E já há 2000 anos praticamente passado, que a igreja não parou de crescer, porque ela tem autoridade do céu, como agente de Deus na terra. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. É isto que a igreja faz aqui na terra, irmãos. Mas como agente de Deus aqui na terra, a igreja não tem apenas a missão de pregar, de libertar os oprimidos. A igreja tem uma missão que às vezes nós nem gostamos muito de falar, que é a contribuição. Esses dias eu estava olhando uma pessoa que entrou aqui, eu tenho certeza que ele nunca havia vindo aqui, e ele sentou bem aqui à frente. Aquele homem ficou tão admirado, ele olhava aqui para cima desse púlpito, ele olhava para esse teto, e ele olhava para as pessoas aqui presentes, e eu vi que ele estava muito admirado com o que estava acontecendo aqui. Mas tudo isso, irmãos, missionários que estão no campo, pastores que deixaram o seu trabalho, que poderia estar ganhando muito bem hoje, muito dinheiro, mas deixou tudo para cuidar da obra de Deus, precisa do seu sustento. E para que tudo isso aconteça, a igreja precisa contribuir. Irmãos, a contribuição é algo tão extraordinário, e a igreja na terra tem um privilégio tão grande de contribuir com os seus dízimos e suas ofertas, que no Antigo Testamento, nós ficamos imaginando em Levítico no capítulo 27, 32, que o dízimo, ele era santo ao Senhor. O escritor aos Hebreus, na carta, no capítulo 7, o verso 2, diz que Abraão, ele teve satisfação e prazer em contribuir com o seu dízimo, e ele deu o dízimo de tudo. Aos Hebreus no capítulo 7, versículo 9, diz que até Levi, que recebeu o dízimo, ele contribuiu com o dízimo. Entendeu? A oferta, meus irmãos, ela é algo extraordinário na nossa vida. Mateus 5, verso 23, 24, diz que quando nós formos dar a nossa oferta de amor ao Senhor, nós precisamos primeiro examinar se nós não provocamos a ira de algum de nossos irmãos. Antes de ofertar, nós devemos ir a ele, consertar primeiro com o nosso irmão, depois trazer a nossa oferta ao altar, de tão santo que é a oferta e agradável a Deus. A igreja, como agente na terra, ela tem uma missão: contribuir com seus dízimos e com suas ofertas. E a Bíblia diz que é para nós contribuirmos com alegria, não é com tristeza, com constrangimento. E Deus ainda disse: olha, dá e fazei prova de mim. Eu me lembro, não sei se o pastor se lembra disso, mas eu me lembro bem, porque isso aconteceu comigo. Uma vez, tivemos um culto aqui nessa quadra, não sei se o pastor comentou alguma coisa com esse pastor que veio aqui, não é do meu conhecimento.
De repente, pode até o pastor ter dito para ele, eu estou aqui construindo muita coisa e o dinheiro está meio curto. Está faltando dinheiro, não sei. Eu não estou dizendo que o pastor falou isso não, viu? Não sei se o pastor lembra, um pastorzinho que veio de Brasília, bem pequenininho. E aquele pastor pregou uma grande mensagem. E no final daquele sermão ele diz, irmãos, eu senti de Deus de levantar aqui hoje uma contribuição. Nós tínhamos o prefeito da cidade sentado no púlpito, ali naquela quadra. Tinha alguns empresários, irmãos aqui da igreja, tinham um poder bom aquisitivo. Eu só tinha uma moto, naquela época que, se fosse hoje, ela valeria aí uns 4 mil reais. Se fosse hoje. E aquele irmãozinho disse, eu preciso aqui de 8 irmãos, que vai dar 1.000 conto. Eu tinha uma motinha que valia 4. E aquele irmão começou a suar, e vai, bateu. Aí eu falei, meu Deus, será que ninguém vai dar 1.000 reais, não? Eu levantei e disse, eu vou dar mil reais. A turma, o pessoal começou a olhar assim para mim, dizer, eu vou dar 1.000 reais, mil conto. Eu pensei comigo, amanhã eu vou lá, vendo aquela moto que vale 4x4 e compro uma de 3. E eu vou andar do mesmo jeito e eu vou dar o 1.000 reais. Quando eu levantei, irmãos, que para dar aquela oferta, não foi 5 minutos, as 8 pessoas levantaram e contribuíram com 1.000 reais. E aí apareceu de 500, de 200, de 300. Eu sei que foi uma boa oferta aquele dia. E nós contribuímos, aproveitamos bem o dinheiro. E pela graça de Deus, aquele tempo eu só tinha uma motinha que valia 4.000 reais. Hoje eu tenho uma novinha lá na minha garagem. Está com 2.000 quilômetros rodado. Nunca me fez falta, pelo contrário, Deus abriu as portas para mim. Deus abriu as portas, pastor. E eu nunca esqueço disso. A Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. Como agente de Deus na terra, irmãos, dê a sua contribuição, traga os seus dízimos, traga a sua oferta, ajude alguém que precisa de alguma coisa. Se você pode ajudar alguém que está necessitado, não negue de ajudar não, porque nós estamos aqui a igreja de Deus, tudo que nós temos é dele. O dia que nós partirmos, tudo vai ficar aqui. Eu não tenho dó, pastor, de contribuir não. Qualquer época que, se eu puder, a minha parte, você pode contar que eu contribuo com alegria, porque Deus abriu as portas para mim. Você crê que Deus pode abrir as portas quando você contribui? Diga amém. Ah, teve um amém aí, graças a Deus. Meus irmãos, o relógio ali já está mandando parar. Mas como a igreja de Deus na terra, nós somos membros do corpo de Cristo. Aos Efésios capítulo 5, verso 30, diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Aos Gálatas, no capítulo 6, o verso 17, Paulo pregou a mensagem da cruz, uma mensagem eloquente, e ele diz, trago no meu corpo as marcas do Senhor. Trago no meu corpo, como igreja de Cristo aqui na terra, irmãos. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, que é o cabeça da igreja. Você pode dizer amém? E você faz parte dela. Você faz parte dela. Trago no meu corpo as marcas do Senhor. Diz Paulo, a vida que agora eu vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora você vai aguentar um pouquinho aí. Como igreja de Deus na terra, irmãos, como representantes do Senhor, nós precisamos comprar e pagar. Como igreja do Senhor aqui na terra, como agentes de Deus na terra, nós precisamos nos vestir de forma que alguém aí fora vê Cristo em nós. Porque Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Como igreja aqui na terra, nós não podemos assentarmos em roda de escarnecedores. Eu passei uma vergonha tão grande que eu dificilmente vou esquecer. Estava indo lá para a linha 10, passei num boteco para tomar um guaraná. Tinha um amigo e eu comecei a conversar com aquele amigo. De repente chegou um cidadão e diz, o mundo está perto de acabar, o Vandim na beira de boteco. Pastor, aquele foi um tapa no meu rosto. Aí o amigo olhou para ele, não rapaz, o Vandim está aqui tomando um guaraná, você fala um negócio desse para o Vandim? Daquele dia para cá, pastor, nunca mais eu parei num boteco para tomar um guaraná. Eu vou tomar lá no meu sítio, que na minha geladeira tem. Mas eu não parei mais, irmãos. Eu não esqueci daquilo. Aquele dia para mim foi um dia tão comprido que não acabava mais.
Ainda bem que eu tive um amigo ali que me auxiliou e disse: não, rapaz, não fala isso com o Vandinho não, que o Vandinho não está tomando cerveja, não está tomando um Guaraná. Mas porta de boteco, para mim nunca mais. Como agente de Deus aqui na terra, como representante de Cristo, você precisa ser diferente, fazer a diferença, fazer com que as pessoas, ao olhar para você, sem você abrir a boca e pregar uma mensagem para ele aceitar Jesus, ver Jesus na sua vida e dizer: esta pessoa é diferente. Irmãos, nós aqui somos representantes do céu, irmãos, como representante de Deus aqui na terra, como igreja do Deus vivo, até no sorrir, nós temos que ser diferente, até no sorrir. Às vezes, se dermos uma gargalhada assim meio alta em certos lugares, nós vamos servir de crítica para alguém, até no nosso sorriso, irmãos, no nosso andar, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de comprar, na nossa maneira de vender, na nossa maneira de ir, na nossa maneira de vir, quando saímos de casa para a igreja, quando vamos da igreja para casa. Nós aqui estamos representando, irmãos, mais uma vez eu vou dizer para você, Jesus. Ele diz: eu vou enviar o Consolador, e agora quando o Consolador vier, vai encher vocês, e vocês vão sair. E nós lemos nesta noite que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de serem salvos, porque a igreja tem uma missão aqui na terra, é representar bem o Senhor como agente de Deus aqui na terra. Eu tenho a maior alegria, irmãos, de falar com alguém que eu sou crente. Tenho a maior alegria. Quando eu me lembro de onde Jesus me tirou, que eu nem era para estar vivo mais. Quando eu me lembro que eu entrei numa igreja evangélica por um acaso, apesar da minha mãe ter nos criado na igreja, mas aos 8 anos eu abandonei tudo e fui para o mundão, vivi um longo tempo no mundão, morei num dos piores bairros da cidade de Curitiba, o bairro São Brás. Vi companheiros ser assassinados assim, eu sem poder mexer para dizer um A, porque senão eu ia também. Jesus me deu um sonho uma noite, e naquele sonho que eu tive, Jesus arrebatando a igreja, eu fumava, eu dizia comigo assim: o dia que eu passar um dia sem fumar, eu não fumo mais. E eu saí para o trabalho e esqueci de comprar uma carteira de cigarro. Quando foi à tarde eu me lembrei, falei: meu Deus, eu não fumei hoje, eu esqueci de comprar o cigarro. Voltei para casa, meu irmão, quando eu deitei na cama para não fumar, meu irmão levou a carteira de cigarro, colocou em cima da penteadeira, colocou um binga e voltou para a sala. Eu acendi o cigarro, tirei uma tragada, não traguei aquela fumaça, joguei aquela fumaça, esmagalhei aquele cigarro, digo: eu não fumo mais. Com 8 dias, fui passando a porta da igreja Assembleia numa terça-feira. Não podia entrar crente, quem não era crente naquela época na igreja, porque a igreja o culto de doutrina era portas fechadas. Talvez alguns obreiros aqui se lembrem disso, mas eu implorei o porteiro até ele deixar eu entrar. Ele deixou eu entrar e disse: ó, o senhor entra então e fica bem quietinho no cantinho ali. E eu entrei e fiquei quietinho. Acabou o culto, não teve apelo, eu fui lá na frente e falei: seu Julinho, eu conheci ele por seu Júlio, era um presbítero. Falei: seu Julinho, eu quero ser crente hoje. Ele falou: mas você quer ser crente mesmo? Eu disse: quero ser crente mesmo, eu resolvi ser crente. E graças a Deus, pastor, até hoje. Só podia batizar uma pessoa depois de 3 meses de crente. Passava por um discipulado 3 meses. Com 8 dias, eu fui lá e pedi: pelo amor de Deus, não pastor, pelo amor de Deus, eu quero ser batizado, eu estou crente mesmo de verdade. Aí eles me levaram lá no Templo Central, o pastor Catarino me batizou. E graças a Deus, irmãos, até hoje eu estou aqui com Jesus firme e falando que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo. Como um agente de Deus na terra, eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Temos mais alguma coisinha aqui, mas tenho que parar. Quero aqui agradecer muito a Deus por me dar essa oportunidade, ao pastor Nelson, a quem eu declaro nesta noite aqui que eu tenho um amor profundo por ele.
meu amigo, meu companheiro já de longos anos aqui. Pastor Roberto, recém-chegado, mas construímos uma boa amizade e nós vamos juntos aqui, se Deus quiser, até o fim. Deus abençoe a todos.